Salve, salve, galera. Boa tarde para você que está em casa. Boa tarde para a galera aqui da sala. Gente, eu sou o professor Cristiano, beleza? Vou trabalhar com a biologia. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a biologia A, tá, pessoal? Então, é como eu gostaria que você trabalhasse aí, que você colocasse, anotasse. Biologia A do professor Cristiano. Fechou? Nessa aula 1, eu gostaria, pessoal, de apresentar mais ou menos qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. Tá? Então a gente vai dar uma explanada geral. Só que tem um fato aqui, galera. Eu preciso fazer uma avaliação com vocês. Peraí, professor, nem começou a aula, você já vai fazer avaliação? É uma avaliação, pessoal, relativamente mental, de consciência. É aquela avaliação, pessoal, que vai mais ou menos acender luzes ao longo do caminho. Se de repente você acender todas as luzes, seu caminho vai estar iluminado pra caramba, né? Mais fácil, né? De repente acende uma luz aqui, outra lá na frente, outra aqui. E aí a gente vai ter que ir acendendo essas luzes ao longo de toda a nossa trajetória. Vocês vão entender, tá? Primeiro passo, galera, que vai ser nosso primeiro assunto de aula. Níveis de organização dos seres vivos, tá? Isso está no nosso planejamento anual extensivão, entendido? Tá? Então está no nosso planejamento anual, é para a gente estudar isso aqui o ano todo. Como assim, professor? Bom, dentro desse curso, pessoal, nós vamos tentar não, né? Nós vamos conseguir trabalhar toda a biologia de novo. Eu com uma parte e o Mica com a outra parte. Tanto é que eu pedi para vocês anotarem, biologia A, professor Cristiano, beleza? Para ficar bem organizadinho. Eu falei o título da aula, primeira parte da avaliação, lembra? Ó, a galera de casa está lembrando. Galera de casa, níveis de organização. Níveis de organização de quem, gente? Dos seres vivos, ou seja, da biologia, né? Porque biologia, pessoal, estuda a vida propriamente, desde que essa vida esteja viva, né? Em especial. A pessoa não pode estudar a vida morta? Poder pode, né? Mas de uma forma geral, quando o ser vivo está vivo, fica de forma mais coerente estudarmos, né? A sua dinâmica no ambiente, tá bom? Parte da avaliação, tá, pessoal? Vai ser tudo uma avaliação subjetiva. É aquela avaliação que eu vou deixar um tempinho para você pensar na pergunta e elaborar uma resposta. E essa resposta é relativamente mental. E assim você pode falar assim, putz, estou bem nessa área. Bom, não estou muito bem nessa área, tá? E eu vou soltando as respostas para que você possa ter, então, um parâmetro, né? Eu pergunto e depois não dou a resposta, então fica ruim pra gente, tá? Primeiro passo, galera, vamos lá. Os níveis de organização dos seres vivos. A gente tem o quê? Os átomos, tá? Como assim, professor, átomos? Você está falando de biologia, átomo é química, galera. Você tem que lembrar, nós, seres vivos, somos feitos do quê? De matéria. E a matéria é feita do quê, gente? De átomos, tá? Bom, nós não vamos aprofundar em relação a átomos, porque isso não faz parte da minha área, né? Vocês vão aprofundar isso onde, galera? Na química. Mas eu, particularmente, vou fazer uma pergunta dentro da química, tá? Posso fazer? Vamos lá. Quais são os 3 componentes básicos de um átomo? Tá respondendo aí mentalmente? Se quiser responder verbalmente, fica à vontade, tá, galera? Bom, próton, nêutron e elétron. O próton e o nêutron estão onde, galera? No núcleo, né? Fazem parte do núcleo. E o elétron na eletrosfera. Tanto é que se chama eletrosfera por essa razão. Quimicamente falando, pessoal, como é que você está em átomo? Beleza? Beleza, né? De boa, professor. Isso aí, tranquilo. Professor, mas os átomos têm as suas propriedades. Sim, daí você tem a tabela periódica para estudar, né, pessoal? Número atômico, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e assim, né, vocês estudam isso na química. Para nós, o que interessa é o próximo nível de organização. Qual que é o próximo nível de organização? Você já consegue responder? Tem que sair, galera. Os átomos, quando se juntam, pelo menos 2 ou mais átomos se juntam, formam a molécula.
Então nós temos o nível molecular, as moléculas. Vem comigo, galera. Uma das moléculas mais abundantes nos seres vivos, qual é? Molécula mais abundante em todos os seres vivos. Água. É a molécula mais abundante de todas, tá? Fala para mim a composição, pessoal, da molécula de água, por favor. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. São 3 átomos que se juntam para formar uma molécula. Pronto, conceito importante. Moléculas, conjunto de átomos. Difícil? Nada, professor. Tudo tranquilo. Agora eu vou dificultar um pouquinho, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante para a biologia, porque nós temos uma disciplina só para isso, tá? E ela se chama bioquímica, tá? Nós podemos expandir um pouquinho. A tal da bioquímica também pode ser chamada composição química dos seres vivos. Bom, como biologia estuda ser vivo, fica na mesma, né, pessoal? Bioquímica, química da vida. Química da vida. É, exatamente. Agora, pode pensar no seu organismo, pode pensar no organismo de uma planta, de um fungo, de um animal, outro qualquer, enfim. Pode pensar em qualquer um. Quais são as moléculas que compõem a química da vida? Tempo para pensar. Antes de soltar a resposta, que talvez você já tenha no caminho aí, né, pessoal? Você já está raciocinando dentro do caminho, eu vou dar uma pequena dica. Água é a substância mais abundante. Mas além da água, o que mais tem no nosso organismo? Mais uma dica. Pense na alimentação. Acho que agora vai dar bom. Pense na sua alimentação. Se você pensar na alimentação, você já começa a pensar nas moléculas como um grupo. Isso, muito bem. Está no caminho, galera. Vocês estão pensando bem. Pensou? Não travei não, tá, pessoal? Só estou esperando a galera aqui pensar. Isso. Agora você vai dar uma nota para você mesmo, tá bem? São 7 compostos que compõem os seres vivos, tá? Eles formam grupos, né? São 7 compostos em grupos. Água, na verdade é um grupo só, né? A água. Os sais minerais. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Essas 7. 2 são inorgânicos, água e sais, e 5 são orgânicos. Juntando tudo isso, constrói um organismo, tipo nós. Tudo bem? Dessas 7 moléculas, quantas que você lembrou antes de eu falar? Todas? Perfeito, tá? Lembrou de todas? Legal, pessoal. Então, isso significa que a bioquímica para você já não vai ser tão escura assim. Porque esse caminho está sendo iluminado, concorda, gente? Então, esse caminho da bioquímica, se você já sabe quais são os componentes, a gente já começa a acender luzes e essas luzes já vão clareando. Opa, água, beleza. Sais minerais, lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Anotou? Beleza. Então essas moléculas agora, pessoal, elas vão começar a se agrupar. Assim como um conjunto de moléculas, conjunto de átomos formam moléculas, as moléculas formam o quê? Formam as organelas. Organelas, pessoal, já está na sua memória. Tá? A gente só vai explorar como que ela está. Se está organizada, se não está, se está esquecendo de alguma ou está, de certa forma, lembrando de todas. Tá? Se nós pegarmos qualquer célula, a gente vai encontrar organelas. Pode ser uma célula procarionte ou pode ser uma célula eucarionte. Isso é resposta para a próxima pergunta, do próximo nível. Mas antes, no nível organela. Eu preciso que você pense pelo menos em 10 organelas.
Coloque essas 10 organelas, pessoal, de uma forma organizada. Se você quiser já anotando, escrever essas organelas, fique à vontade, tá? Eu não vou deixar espaço aqui, porque nesse momento para mim não interessa. Agora para você, se você quiser escrevendo quais são as organelas em ordem, assim, ó, que você for lembrando, faz aí. Vou beber uma aguinha. Tá fazendo? Faz aí. Tá fazendo? Faz aí. Um tempinho maior, né, pessoal? Porque agora tem mais nomes para serem lembrados. Então, um tempinho um pouquinho maior. Organelas, 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 organelas. Organelas celulares. Preciso que você lembre pelo menos 10. Tem mais do que 10, tá, pessoal? Se levar ao pé da letra, tem mais do que 10. Mas 10 já seriam suficientes. E, sim, as mais estudadas. Beleza? Então tá. Agora vamos lá. Avaliação. Uma nota. Lembrou de membrana plasmática? Membrana plasmática. Núcleo. Núcleo é uma organela. Retículo endoplasmático. Aí tem 2. Tem o liso ou agranular e o rugoso, o granular. Complexo golgiense, lembramos de 5. Repetindo, membrana, núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso e complexo golgiense. Lembrou delas? Legal. Próxima mão. Ribossomos, mitocôndria, cloroplasto. São organelas clássicas, né? Tudo bem que tem célula que tem, célula que não tem, mas tudo bem. Outra organela clássica, lisossomos. A gente já falou, né? Lisossomos, mitocôndria, cloroplasto. Outra organela clássica, membrana, núcleo, retículo, Golgi. Lisossomo, mitocôndria, cloroplasto, ribossomo. Não pode esquecer, né, galera? E o último, centríolo. Pode ser o centríolo? Ah, professor, eu coloquei vacúolo nessa história. Beleza, né? Tem um vacúolo. Professor, eu coloquei o peroxissomo. Legal. Glioxissomo na minha lista. Beleza, tá legal, tá? Dessas 10 que a gente citou, pessoal, quantas delas você lembrou? Muito bem. Aí formou a sua nota. Tá? Como é que você está nesse nível? Fala para mim, gente. Assim, pensa aí, tô bem, não tô legal. Lembrei de 9, nota 9, né? Lembrei de 6, nota 6, né? Tá? Então, assim é o fato. Agora, nós vamos para o próximo nível de seres vivos, pessoal. Qual é? São, né, as células, tá? Lembra que eu já falei a resposta para vocês? Lembra, né? Quais são os 2 tipos de células que a gente estuda? Procarionte e eucarionte. Procarionte e eucarionte. A diferença entre uma e outra é a questão do núcleo, né, pessoal? A célula procarionte não tem núcleo organizado. A eucarionte tem núcleo organizado. Simples assim, né? E as organelas como um todo, tá? Aí, se nós pegarmos esses 2 juntos, a gente vai para qual área da biologia? Qual que é a área da biologia, pessoal, que estuda todos esses fatores ao mesmo tempo, propriamente? É a citologia, que é o estudo da célula. Citologia, estudo da célula. Caiu a ficha? Beleza, prof. E agora, pessoal, qual que vem em sequência, por favor? Conjunto de células organizadas que desempenham função comum. Isso está na sua memória? Conjunto de células organizadas que desempenham função ou funções em comum. Tecidos. Muito bem. Nós temos os tecidos, tá? Esses tecidos, pessoal, eles acabam tendo uma área da biologia para ser estudada. Alguém lembra o nome da área da biologia que estuda tecidos? Começa com H. Histologia. Legal. A histologia, pessoal, é a área da biologia que estuda os tecidos.
Porém, nós temos um momento que esses tecidos são formados. Dependendo do organismo, vamos colocar os animais como referência, tá? A gente tem que estudar ele desde o começo. Sabe qual que é a área, pessoal, que começa a estudar tecidos ou não? Eu vou dar uma dica. Do embrião. Quando que a gente começa a estudar tecidos? Tecidos embrionários. Ectoderma, endoderma, mesoderma. Então, junto com histologia, pessoal, nós também temos o princípio da embriologia, tá? Apesar de não ser um nível de organização propriamente dito, tá, galera? Porque daí a embrio é o que vai determinar a formação dos tecidos adultos estudados na histologia. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estudar os tecidos embrionários. Eu já falei os 3 para vocês, tá? Vocês vão ter que repetir agora. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Ou né? Endoderme, ectoderme, mesoderme, tá bom? Esses 3 tecidos vão originar 4 diferentes tecidos adultos. Vamos lá, galera. Talvez seja uma pergunta mais fácil, talvez seja uma pergunta até mais difícil. Não sei para você, mas eu tenho que ver essa avaliação, tá? Vamos lá. Quais são os 4 tipos de tecidos? Tempo. Estou escutando aqui, a galera está falando. Um fala uma coisa, outro fala outra, fala outra, fala outra. A gente vai começar a juntar. Galera de casa, você que está aí, consegue colocar aí? O Marco está a postos ali só para falar. Está falando aqui, prof. Tem ninguém respondendo, não, Marco? Nada, nada, nada. Pode responder, galera. Tem chat, não tem? Ou não dá? Tem, né, Marco? Se conseguir colocar aí tecidos, pelo menos, olha lá. Nervoso, ó, escutei aqui o nervoso. Beleza. Quais são os 4, galera? Não precisa ser nessa ordem, não. Eu vou citar, mas não é a ordem que importa. Epitelial, lembraram? Muscular, nervoso e o conjuntivo. Professor, e o tecido ósseo? Está dentro do conjuntivo. Professor, e o tecido cartilaginoso? Está dentro do conjuntivo. E o adiposo, professor? Eu lembrei do tecido adiposo. É conjuntivo. Professor, lembrei do sangue, que é um tecido. É conjuntivo. Entendeu? Lembrei do tecido conjuntivo propriamente dito. Está aqui no conjuntivo. Tá legal? Então, assim, pessoal, a gente tem o estudo da histologia, o estudo dos tecidos. Ele forma e fica adulto, tá? Eu vou fazer uma subdivisão aqui, pessoal. Não que a gente tenha colocado o ponto final na história, né? Mas eu vou fazer uma subdivisão, por quê? Porque isso aqui é basicamente o que a gente estuda no comecinho da biologia. É a montagem do organismo, né? É até ele chegar, pessoal, a nível de célula. E a gente pode parar por aqui e nem expandir para tecido, porque tem organismos que não passam de célula. Como assim, professor? Vem comigo, galera, vem comigo. Que é assim, ó. Se eu falar de uma bactéria, qual é o nível que a bactéria ocupa aqui? Célula. Se eu falar de um protozoário, qual que é o nível, galera? Célula. Ele é uma célula, né? Um protozoário é uma célula. Então fica aqui. Se eu falar de um fungo unicelular, se eu falar de uma alga unicelular, fica tudo aqui, galera. Entenderam? Para eu passar para tecidos, aí nós temos 2 grupos apenas que vão entrar em princípio tecidual, tá, pessoal? São as plantas e os animais. Então, se estudarmos a nível de organização de uma bactéria, até célula. Não vai formar tecido, obviamente, porque tecido é um conjunto de células. Como é que eu vou fazer um conjunto de células se o organismo é um só? Não faz sentido, tá? Muito bem. Então, isso aqui é a base para a gente construir. Não sei qual que é a nota que você está dando para você mesmo. Só não seja errado com você, né, pessoal? Porque eu, particularmente, não tenho como saber a sua nota. Você sabe, tá?
Próximo passo, gente, alguém sabe? Depois de tecidos e embriologia, vem qual? Vem os órgãos. Os órgãos, galera, já começa a ficar uma coisa mais assim clara, né? A gente pode citar um montão de órgãos aí, mas não vou avaliar isso com vocês não, tá? Você pensar na gente, tem um montão de órgãos, mas não é uma avaliação, né? Tem coração, rim, pulmão, nananana. Mas isso falando da gente, né? Se eu falar de uma ave, professor, é quase igual. Aí vai ter uma coisa ou outra, vai deixar de ter, assim, e assim por diante, né? Se eu falar de um peixe, também. Mas e se eu falar, pessoal, de um porífero? Ih, professor, porífero não tem órgãos. Porífero nem tem o que, gente? Nem tecidos o camarada tem. Então ele é nada mais, nada menos que um conjunto de células. Captaram a mensagem? Sim? Então, para eu ter tecidos, pessoal, toma cuidado. Não é por ser animal que já vai ter tecido. A gente tem exceção. Assim como nos vegetais. A gente pega as briófitas. Se a gente for ver realmente, pessoal, as briófitas, elas têm tecidos, tá? Elas têm conjuntos organizados de células. Mas daí ela tem raiz? Não. Tem caule? Não. Tem folha? Também não. Então elas não passam desse grupo. Mas se eu pegar uma samambaia, uma pteridófita, pteridófita tem raiz? Tem caule? Tem folha? Sim. Daí a gente já, pula para cá, tá? Então, não é qualquer animal, não é qualquer vegetal. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Mas de forma bastante geral, os órgãos. Quando esses órgãos estão presentes, galera, a tendência é que eles acabem formando o quê? Os sistemas, tá? Isso pode ser agrupado nos seguintes assuntos: anatomia e fisiologia, tá? Então, quando a gente vai estudar algum tipo de órgão, pessoal, a gente preocupa com o formato desse órgão e com o seu funcionamento. Então, tá aqui, anatomia e fisiologia, tá? É onde a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Mas, pera, professor, bactéria tem órgão? Não, né? Mas tem fisiologia? Tem. Na verdade, ela tem metabolismo, né? Ela tem um metabolismo fisiológico. Mas não tem órgão, não tem sistema. Então, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Beleza, galera? Legal. Terminando essa sequenciazinha. Quem que vem? O organismo, tá? Agora eu vou voltar para a avaliação, tá? Agora eu preciso voltar para o princípio avaliativo. Todos prontos para a pergunta? Os organismos, eles são agrupados em reinos. Lembrando que para colocar um organismo num reino, especificamente, a gente usa critérios de classificação. Um dos critérios, pessoal, é o princípio de ter célula. Sendo uma ou mais do que uma, portanto, a gente consegue fazer esses reinos a partir de unicelulares, multi ou pluricelulares. Tudo bem? Respondam para mim. Em qual reino que o vírus se encontra? Nenhum. Nenhum reino, professor. Porque vírus não é célula. Então aqui a gente só se preocupa, pessoal, nós nos preocupamos com os reinos dos seres celulares. Beleza? Bom, pensando assim, perguntam, quantos reinos... Opa, dei a resposta, caramba, não era para ter falado. Quantos reinos a gente estuda? 5 reinos. Mas de novo, professor, são 5 reinos. Está assim, tá, pessoal? A gente ainda está com aquela classificação proposta por Linneu em 1789 e organizada pelo Italker em 1969. Então faz uma cara que esse negócio está sendo usado. O Italker, pessoal, ele propôs a organização de 5 reinos. Sim? O Italker, 1969, 5 reinos. Reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Opa, eu escutei vocês pensando nessas respostas, tá, pessoal? Eu escutei a resposta de vocês, tá bom?
mesmo que não tenha saído verbalmente assim tão audível, né? Mas assim, 5 são os reinos: Monera, Protista, Fungi, Planta e Animal. Perfect. Esses reinos, pessoal, nós vamos estudar. Vocês vão estudar comigo isso aqui, tá? A gente vai estudar os reinos, começando com vírus, depois bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas. Aí animais é com o Mica Leasing, tá? Aí vocês vão ver animais com o Mica. Assim como anatomia e fisiologia, que daí agrupa, né, os órgãos e sistemas dos animais. Órgãos e sistemas vegetais, sou eu quem vai explicar para vocês, tá? Assim como vírus, protistas, procariontes, né, protistas, fungos e algas, é tudo comigo, tá bom? Beleza. Bom, dentro do contexto organismos, pessoal, nós podemos fazer um pulinho agora, dar um pulinho, só separando aqui um pouquinho o fato. Quem que vem nessa sequência? Na sequência vem a população. População. Não vamos, pessoal, avaliar nesse momento, porque é nosso conteúdo sequente, tá? Da nossa próxima aula, que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? A gente está terminando uma das primeiras aulas e vai seguir. A gente vai até às 6, né, hoje? Brincadeira, Marco. Até o Marco aí na piada agora. A gente vai até às 4h30. 4h30. População vai ser o nosso próximo assunto, tá? População, nosso próximo assunto. O que a população forma, gente? Uma comunidade. O que essa comunidade vai formar pra gente, por favor, galera? Um ecossistema. Opa, viu? E o que os ecossistemas em conjunto formam pra gente? Muito bem. Olha só que vocês estão respondendo de uma boa, galera. É uma biosfera, tá? Nós vamos trabalhar todos esses níveis nessa aula de hoje, tá? Espero expandir até um pouco mais sobre esse fato. Então, de acordo com o nosso planejamento, nós temos aqui uma sequência, tá? Eu vou organizar para vocês anotarem aí, tá bom? Aqui, pessoal, tudo isso acaba sendo estudado em uma única área da biologia, que é a ecologia. Tudo bem? Bom, junto com a ecologia, propriamente falando, a gente estuda também o princípio da evolução e também estudamos a genética. Beleza? Evolução, ecologia e genética, tá? É como se nós estivéssemos, pessoal, separando esses grupos aqui, esses níveis de organização, em séries. Primeira série do ensino médio. Desculpa, Marco. Primeira série do ensino médio. É isso aqui. Segunda série do ensino médio. É isso aqui. Primeira e segunda séries, ó. Isso aqui. Fisiologia, anatomia e os reinos. Terceira série do ensino médio. Se fôssemos pegar assim, tá, pessoal? Então, isso aqui é a biologia como um todo. Tem umas pitadinhas, assim, de biotecnologia, que faz parte da genética, tá? Tem a origem da vida, que faz parte da evolução, enfim, tá? Tem outras pitadinhas, né? Outros assuntos, assim, que são particulares. Isso está dentro do nosso planejamento. Quer anotar, pessoal? Vocês querem anotar? Vou passar uma espécie de roteirinho para vocês, tudo bem? Vamos começar com níveis de organização dos seres vivos. Professor, já começou, não precisa anotar isso não. Então tá, é isso aqui, tá? Ecologia. Nós vamos, pessoal, trabalhar a ecologia até mais ou menos abril. Meu Deus do céu, professor. Exatamente, tá, pessoal? Fevereiro, março e abril, ecologia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre origem da vida. Vocês querem anotar aí, pessoal? Origem da vida. Depois a gente vai falar de reino Monera. Depois a gente vai para vírus. Eu estou seguindo uma sequência de material didático, tá, pessoal? Proposto pelo ângulo, tá? Que a gente está seguindo essa proposta do ângulo, tá? Então, Monera, depois entra vírus. Depois entra fungos, né, o reino Fungi.
reino fungi. E aí entra o reino protista. Só que dentro do reino protista, pessoal, eu particularmente vou explicar para vocês algas. Protozoários vai ficar com mica, tá? Protozoários e protozooses é com ele. Daí fica uma divisãozinha aí pra gente, tá bom? Mas não atrapalha nada, né? Então, nesse caso, para você anotar, ó, ecologia, origem da vida, monera, né? Os procariontes, vírus, protistas, algas. Beleza? A gente vai estudar algas. Seguindo, botânica, anota aí, pessoal. Reino plantae, né? Botânica. Toda a botânica, tá? Do começo até o fim. Citologia, mas aí na citologia eu só tenho 2 pontos a serem trabalhados com vocês. Dentro da citologia a gente tem núcleo e divisão celular, só. Núcleo e divisão celular. Por que a divisão celular ficou comigo? Bom, primeiro tem que pegar núcleo, né? Então, núcleo e divisão celular. E por que ficou mitose e meiose comigo, galera? Porque a meiose é o passo para a gente começar a estudar genética. Aí começa a genética, tá? Então, depois que a gente terminar esse ponto de citologia, a gente vai para a genética. E da genética, nós vamos para a evolução. Tudo bem? Dentro da genética, pessoal, tem uma subdivisão que é a biotecnologia. Então, a gente tem 2 semanas aí de biotecnologia, para daí sim a gente entrar na evolução. Tá legal? E eu vou ter que fazer uma correçãozinha, tá, pessoal? Eu vi no meio do caminho um detalhe aqui, que agora é o que eu lembrei que a gente tinha organizado. Eu falei que protozoários e protozooses fica com o micalise, mas não, é comigo, tá? É que ele ficou separado. Porque na apostila eles trouxeram assim de forma isolada protozoários. Tudo bem, galera? Então, além das algas, no reino protista, eu também vou trabalhar protozoários e protozooses com vocês. Beleza? Muito bem. Então, repassando. Ecologia, origem da vida, reino monera, vírus, reino fungi, reino protista, algas e protozoários, botânica, reino plantae, né? Citologia com 2 assuntos, núcleo e divisão celular, genética, biotecnologia e evolução. Prazer, professor Cristiano. Nós temos 40 semanas para serem trabalhadas todos esses assuntos, ou seja, a biologia inteira em 1 ano. Vocês estão prontos? Vamos começar então? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Começar não, né? Já começamos, você já está até avaliado. Gente, eu gostaria que vocês agora pensassem assim, ó. Qual é a minha nota diante de toda essa avaliação? Pensou na nota? Legal. O que nós temos que fazer? Melhorar. A não ser que você já tirou 10, né, pessoal? Você tirou 10, sabe tudo? Bom, é só aprofundar agora o troço, né? E gravar, né? Ter essas informações da memória por mais tempo possível, até chegar aos vestibulares ali em especial. E depois no ensino superior também, você vai usar um monte desse conhecimento, tá, pessoal? Bom, neste momento estamos inaugurando um assunto conhecido como ecologia, tá? Nós vamos ficar um tempão dentro desse assunto, pessoal, da ecologia, tá bom? Eu vou dizer aqui, ou melhor, eu vou falar um fato que é muito importante para você, tá? Um pouquinho fora da matéria, tá, pessoal? Dar digamos, uma dica fora da matéria. Posso? Então lá vai. Enem. Eu creio que você que está fazendo esse curso está tendo foco. E um dos focos, pessoal, que você precisa ter é o Enem. Entenderam, galera? A gente tem um montão de vestibulares pelo Brasil afora. Um montão de vestibulares, um montão. A gente pode trabalhar como se fossem portas que precisam ser abertas para que você possa entrar.
tanto de universidades públicas, universidades particulares, estaduais, federais, institutos, não importa. São portas, concorda? Mas pensa comigo, pessoal, eu preciso que você tenha esse minuto de reflexão. Posso falar? Posso? Enem, abrem portas. Há um todo, sabe quantas portas são, galera? Alguém tem ideia de quantas portas são? Para uma única prova? 89 portas. Se você fizer um vestibular, nós estamos aqui em Maringá. Sim, gente, nosso curso, o Ângulo, né? Ângulo Maringá, está aqui. A universidade, de certa forma, mais objetiva, mais foco da maioria é o UEM. Unicesumar, Uningá, são particulares. UEM. Se você fizer a inscrição para o vestibular da UEM, quantas portas você pode abrir? Uma. É aquela porta, daquele curso. Você pode ter 3 opções de curso lá, né? Mas você coloca uma porta só, não é? É a prova da UEM. Se você for fazer o Enem, quantas portas você pode abrir, pessoal? 89 portas. Basta você ter uma ótima nota, tá? Porque daí você pode colocar a sua nota, pessoal, para as várias federais, para as várias estaduais e até mesmo particulares. Só que só pensando em públicas, são 89 públicas. As particulares não entram nessa conta. Por quê? Bom, porque elas têm desconto de mensalidade, né? Que é o que o Enem propõe. Então vem comigo, galera. Onde você vai apostar a maior parte das suas fichas? Não é um jogo, né, propriamente, mas tendo esse contexto ali. Professor, o Enem é uma ótima oportunidade, concorda, galera? E o que eles cobram de vestibular do Enem, pessoal? É isso aqui. É isso aqui tudo. É isso aqui, não foge desse fato, tá, pessoal? Agora, por que eu estou falando do Enem de forma mais objetiva, mais específica? Também, porque isso aqui é o que mais cai na prova, tá, galera? Então, ecologia, o nosso primeiro assunto, ele vai ser abordado de uma forma bem detalhada, só que é lógico que nós não temos tanto tempo, tá, pessoal? A gente tem tempo, mas não tem tanto tempo, então a gente tem que trabalhar de forma dinâmica, tá? Coloque no seu roteiro aí, pessoal, para o Enem, ecologia é o assunto mais cobrado de todos. Em segundo lugar, está vindo a tal da biotecnologia, que vai ser um dos últimos assuntos que a gente vai trabalhar. Espero eu que a gente consiga trabalhar antes de acontecer a prova do Enem, tá? Essa é uma programação que a gente tem, tá bom? Vamos lá então, galera. Eu vou fazer agora uma observação aqui, e se você puder acompanhar essa observação escrevendo, eu não vou ficar ditando, tá, pessoal, de forma tão regular, a gente vai falando o fato, tá? Ecologia é uma área da biologia que estuda a relação entre os seres vivos com o ambiente. Se você quiser anotar, eu vou repetir, tá? Mas não de forma ditatorial, aí não, né? Também, ditatorial é outra história, né, gente? De forma ditada, tá bem? Posso? Então, vai lá. Ecologia estuda a relação dos seres vivos com o ambiente. Estudar a relação dos seres vivos com o ambiente. Bom, mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Estudar o ser vivo, estudar o ambiente, para eu conseguir ver qual é a relação que ali existe. Beleza? Conseguiu pegar o cenário inicial? Então, ecologia. Eu preciso estudar a vida em primeiro momento e estudar o ambiente que está essa vida em um segundo momento. Mas daí a gente tem que juntar as duas coisas, para ver o que está acontecendo, qual que é a relação e o que está ocorrendo. Se é positivo, se é negativo, se pode continuar assim, se a gente tem que corrigir ou algo do gênero, tá? Bom, para eu falar de um ser vivo, pessoal, a gente tem que entrar nesse conceito aqui. O conceito de espécie, tá? Então, dentro da ecologia, pessoal, nós vamos estudar a partir de agora os conceitos. Tá? Você sabe, pessoal, que conceito muitas vezes é uma palavra que quer dizer um conjunto de informações. Então você tem uma palavra que pode ter, pessoal, uma definição bastante ampla, que pode falar, quer dizer o quê?
uma palavra quer dizer muita coisa. Então, quando você domina os conceitos, consequentemente, pessoal, você domina uma série de informações. Espécie é um conceito, pessoal, que tem como definição, que tem como explicação o fato de que indivíduos semelhantes que, quando cruzados de maneira natural, geram descendentes férteis.